Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Sou Ruth, professora de Física dos primeiros anos do EREMA, e hoje nós vamos aprender sobre velocidade média. Você sabe o que é velocidade média e como ela acontece no seu dia a dia? Vocês sabiam que lá da casa de vocês até a escola e o tempo que vocês levam para fazer esse percurso são dados que podem fornecer a você o cálculo exato da sua velocidade média? A física diz que velocidade média é a razão, a fração, a divisão do teu deslocamento dividido pelo tempo que você gasta para percorrê-lo. Então, para calcularmos velocidade média em física, é necessário termos uma fórmula. A fórmula é esta daqui: Vm igual a ΔS dividido por ΔT. Vm significa velocidade média. ΔS é o seu deslocamento, é a sua posição final menos sua posição inicial. ΔT é a sua variação de tempo, é o teu tempo final menos o seu tempo inicial. O Sistema Internacional de Unidades definiu o metro por segundo como a medida da velocidade média, mas nós também podemos medir em quilômetros por hora. Isso quando as distâncias forem maiores. Para isso, é necessário fazermos uma transformação. Essa transformação chama-se conversão de metros por segundo em quilômetros por hora. E nós vamos fazer isso usando o número padrão 3,6. E o esquema funciona da seguinte maneira: se você quer converter um móvel que está em metros por segundo em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Já se você quiser converter um móvel que está em quilômetro por hora em metros por segundo, você vai dividir por 3,6. O macete é o seguinte: se eu sou pequenininho e quero ficar grande, eu multiplico por 3,6. Se eu sou grande e quero ficar pequenininho, eu divido por 3,6. Viu como é fácil? Agora vamos fazer isso na prática. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números que estão em metros por segundo. Queremos convertê-los em quilômetros por hora. Sabemos que vamos usar como número padrão 3,6. Mas se você tiver dificuldade de trabalhar com números decimais, trabalhe com fração. Vamos transformar 3,6 na fração decimal 36 sobre 10. E veja como fica fácil converter esses números em quilômetros por hora. 10 metros vai ficar 10 vezes 36 sobre 10. Veja, posso cortar esse zero com esse, sobrou apenas 36. 10 metros por segundo, convertido em quilômetros por hora, é um total de 36. 30 metros por segundo vai ficar 30 vezes 36 sobre 10. Cortamos aqui os zeros, sobrou 3. 3 vezes 36, nós vamos obter um total de 108 quilômetros por hora. Convertendo 50 metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou ter 50 vezes 36 sobre 10, que vai ser igual a, cortamos aqui os zeros, 5 vezes 36 vai me dar 250, vai me dar 180 quilômetros por hora. 70 metros por segundo, nós vamos ter 70 vezes 36 sobre 10. Cortando aqui os zeros, nós vamos ter 252 quilômetros por hora. 90 metros por segundo, convertidos em quilômetros por hora, vai ficar 90 vezes 36 sobre 10. Cortamos os zeros. 9 vezes 36, 324 quilômetros por hora.
Viu como é fácil fazer a conversão de metros por segundo em quilômetros por hora? Usei o número 3,6 na sua forma fracionária para ficar mais fácil de resolver e fazer essa transformação. Já se fosse esses números aqui que estão em quilômetros por hora convertidos em metros por segundo, você ao invés de multiplicar, iria dividir. Agora que você já sabe o que é a velocidade média, conhece a sua fórmula e sabe como fazer a transformação da conversão de metros por segundo em quilômetros por hora, vamos aprender a calcular a velocidade média na atividade que vamos fazer nessa aula. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? Então, pessoal, como vocês viram no nosso primeiro exemplo, fala de um móvel que percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. São informações que temos que organizar antes de começar a resolver. Nós temos que, de informação, a nossa distância é 1.200 metros, o nosso tempo é de 4 minutos e o problema quer que a gente calcule nossa velocidade média em metros por segundo. Pessoal, a primeira letra corresponde à distância, a segunda corresponde ao tempo. Você vai observar se nas informações que você tem a distância está em metros e se o tempo está em segundo. Observe que nossa distância realmente está em metro, mas o nosso tempo não está em segundos. Isso quer dizer que você vai ter que transformar 4 minutos em segundos. 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Então, se você tem 4 minutos, cada minutinho desse tem 60 segundos. Você vai, então, multiplicar esse 4 por 60 segundos, que vai dar a você um total de 240 segundos. Agora que a distância e o tempo obedecem à terminação de metros por segundo, podemos calcular a nossa velocidade média, aplicando a nossa fórmula. Vm é igual o meu deslocamento dividido pelo tempo. E aí eu pergunto para você, velocidade média vocês têm? Então você olha para os seus dados, você vê que sua velocidade média tem uma interrogação. Isso quer dizer que você não tem. Então você vai repetir no lugar de Vm o próprio Vm. ΔS é a sua distância. Você tem essa distância? Tem. Aqui está que ΔS é 1.200 metros. Pessoal, não precisa colocar o N, só depois na resposta. E ΔT? Você tem ΔT? Sim, o problema lhe deu que ΔT era 4 minutos, você transformou em 240 segundos. Então, nossa velocidade média vai ficar 1.200 dividido por 240, cortamos um zero de cima com um zero de baixo, sobrou 120 dividido por 24, que vai dar exatamente 5 metros por segundo. Essa é a resposta do nosso exemplo 1. Uma partícula percorre 30 metros com velocidade média de 36 km por hora. Em quanto tempo faz esse percurso? O nosso segundo exemplo fala de uma partícula que percorre uma distância de 30 metros com uma velocidade de 36 km por hora. E o problema quer que a gente calcule o tempo que essa partícula leva para percorrer essa distância. Então, vamos colocar aqui do lado a nossa fórmula da velocidade média, que é dada por ΔS sobre ΔT. E verificarmos como é que está a unidade de medida da nossa distância e da nossa velocidade média. Veja que nossa distância está em 30 metros, ou melhor, em metros,
e a nossa velocidade está em quilômetros por hora. Temos que transformar esses quilômetros aqui em metro. E essa conversão de quilômetros por hora em metros por segundo, você já aprendeu na aula passada, fazendo a conversão, usando quem? O 3,6. Então, lembra do macete? Se eu sou grande e quero ficar pequenino, eu vou o quê? Dividir por 3,6. Então, nós vamos ter que 36 vai ser dividido por 3,6. Multiplicamos todo mundo por 10 para que essa vírgula suma. E vai ficar 360 dividido por 36 é 10. 10 vezes 36, 360. Para 360, nada. 36 km por hora, então passa a ser 10 metros por segundo. Agora temos distância em metros e velocidade média também em metros. Resolvendo aqui, a velocidade média vocês têm? Sim, nós achamos que era 36 km por hora e convertemos em 10 metros por segundo. No lugar de VM, vamos usar 10 metros por segundo. ΔS. ΔS é a nossa distância. Nós temos e ela vale 30 metros. E ΔT a gente não tem, é o que nós estamos procurando, o nosso tempo. Fazemos aqui, né, meio pelos extremos, T vezes 10 metros. Essa medida aqui, ó, a gente pode ignorar. T vezes 10, 10T. É igual a 30 vezes 1, 30. Como é o tempo que nós estamos procurando, nós vamos ter 30 dividido por 10. Então, nós vamos ter que o nosso tempo é exatamente 3. 3 o que, gente? Segundos, porque a nossa velocidade média está em metros por segundo. Então, nosso tempo estará também em segundos. Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e 30 minutos. Calcular a velocidade média do ônibus em metros por segundo durante esse percurso. O nosso terceiro exemplo fala de um ônibus que percorre uma distância de 180 km e leva um tempo de 2 horas e meia para fazer esse trajeto. A resposta do problema, ele quer que você calcule a velocidade média em metros por segundo. Nós temos que observar se a distância está em metros e se o tempo está em segundos. Veja que a nossa distância não está em metro, ela está em quilômetros por hora. Temos que transformar então essa distância em metros. O nosso tempo está em 2 horas e 30 minutos. A gente precisa transformá-lo em segundos. Transformando 180 quilômetros em metro, vamos analisar o seguinte: 1 quilômetro tem quantos metros? 1000, isso mesmo. Então, vamos fazer 180 vezes 1000, que vai nos dar um total de 180.000 metros. 2 horas e 30 minutos. Vamos transformar primeiro todo mundo em minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então, se eu tenho 2 horas, eu tenho 120 minutos. 120 minutos mais 30 minutos vai me dar 150 minutos. Mas eu tenho que transformar isso em segundos. Você sabe que cada minuto tem 60 segundos. Se você tem 150 minutos, você faz 150 vezes 60, que vai nos dar um total de 9.000 segundos. Veja que agora a sua distância está em metros e o seu tempo está em segundos. Agora é só levar essas informações para a sua fórmula. Velocidade média é igual a deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade média, você tem? Olha nos seus dados, veja que tem uma interrogação. Não, nós não temos a velocidade média. Se não temos, repetimos. ΔS, você tem a sua distância? Temos. De 180 quilômetros, transformamos em 180.000 metros.
dividido pelo nosso tempo. O nosso tempo foi dado em 2 horas e 30 minutos e nós transformamos em 9.000 segundos. Dividindo aqui a nossa distância pelo tempo, nós vamos cortar esses 3 zeros de cima com 3 de baixo. Sobrou 180 dividido por 9, que vai nos dar 20 metros por segundo. Isso quer dizer que esse ônibus, a cada 1 segundo que você contar daí, ele está avançando 20 metros na BR. Um automóvel faz um percurso de 240 km, com velocidade média de 60 km por hora. Quanto tempo durou a viagem? O nosso quarto exemplo fala de um automóvel que fez um percurso de 240 km a uma velocidade média de 60 km por hora. O problema quer da gente o tempo que esse veículo levou para fazer esse trajeto. Então veja, primeiro passo é a gente analisar se a nossa distância e a nossa velocidade média estão na mesma unidade de medida. Sim, nossa distância está em quilômetros, nossa velocidade também. Agora é só calcularmos o tempo através da nossa fórmula. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então veja, velocidade média, vocês têm? Sim. Quem é? 60. No lugar de VM, vamos colocar 60. Isso vai ser igual a ΔS. Nós temos a nossa distância? Sim, é exatamente 240 quilômetros. Colocamos aqui 240. Dividido por ΔT. ΔT é o tempo e é ele quem nós estamos procurando nesse problema. Vamos repetir esse T aqui embaixo. Então, fazemos agora uma multiplicação cruzada. T vezes 60, 60T, é igual a 1 vezes 240, 240. Vamos obter, então, que T vai ser igual a 240 dividido por 60. O nosso tempo que estamos procurando, cortamos esse zero com esse, vai ser de 24 dividido por 6, que dá exatamente 4 horas. Professora, por que 4 horas? Ora, quando a velocidade média é dada em quilômetros por hora, o seu tempo vai estar em hora. Veja, a distância sua é em quilômetros e o seu tempo tem que ser em hora. Por isso, o resultado deu 4 horas. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... O nosso quinto exemplo fala de uma corrida de Fórmula 1, onde nela foi realizada a volta mais rápida feita em um tempo de 1 minuto e 20 segundos. A uma velocidade média de 180 km por hora. O problema quer que a gente determine o comprimento dessa pista em metros. O comprimento é dado por ΔS, que é o nosso deslocamento, e é ele quem nós estamos procurando. Antes de resolvermos essa questão, vamos analisar as unidades de medida do nosso tempo e da nossa velocidade média. Se eu quero que o comprimento da pista, gente, seja dado em metro, então a minha velocidade média teria que estar em metro e possivelmente aqui a sua hora teria que estar em segundos. Ou seja, isso significa que nós vamos ter que transformar 180 km por hora em metros por segundo, fazendo aquela conversão que eu ensinei para vocês usando 3,6. Lembra? Se eu sou grande e quero ficar pequeno, eu vou dividir por 3,6. Transformando 180 km em metros por segundo, nós vamos ter 180 dividido por 3,6. Multiplicamos todo mundo por 10 para assumir essa vírgula
E vamos ter 1.800 dividido por 36, vai dar 5. 5 vezes 36, 180. Para 180 nada, este zero acrescentamos aqui no quociente. Então, nós temos que 180 km por hora vai ser convertidos em metros por segundo, 50 metros por segundo. E vamos transformar o nosso tempo, todo mundo em segundo, porque o nosso tempo está fragmentado entre minutos e segundo. E todo mundo aqui tem que ser segundos. Gente, um minuto tem exatamente 60 segundos. Então, se eu tenho 60 segundos aqui, mais 20 segundos, eu vou ter um total de 80 segundos. Meu tempo está em segundo e minha velocidade média está em metros por segundo. Agora sim, a gente pode resolver. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Veja, nossa velocidade média. Vocês têm a velocidade média? Sim, de 180 km por hora, você transformou em 50 metros por segundo. No lugar de VM, vamos colocar 50, igual a ΔS. ΔS é o que nós estamos procurando, é o nosso deslocamento, é o comprimento da pista do problema. Se nós não temos, vamos repeti-lo. Isso vai ser igual a ΔT. O tempo dessa volta nessa pista foi de exatamente 80 segundos. Então, vamos colocar aqui 80. Vamos multiplicar aqui cruzado. ΔS vezes 1, ΔS, vai ser igual a 80 vezes 50, vai dar a gente 4.000. Gente, 4.000 o quê? Se minha velocidade média está em metros por segundo, quer dizer que o meu comprimento, ou seja, a distância percorrida, vai ser de 4.000 metros. Essa distância ele quer que seja dada em metros. E essa é a resposta do nosso problema. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam ao vídeo tantas vezes for necessário e resolvam a atividade que eu enviarei. Até o próximo vídeo. Tchau!